Você já pensou em começar um estudo sobre a Revolução Francesa com uma banda brasileira de rock? Pois é, essa será a nossa proposta de hoje na História Vista do Baixo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje na História Vista do Baixo nós vamos entender os anos que antecederam a Revolução Francesa a partir de uma música da banda brasileira Titãs, uma música muito conhecida. E eu tenho certeza que você vai curtir essa interpretação. Se liga nesse som que tá bem legal, viu? Valeu! Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! Sem dúvidas, a Revolução Francesa é um dos assuntos mais pesquisados de todos os tempos da história ocidental. Em primeiro lugar, por ter um caráter popular, democrático e por fazer parte daquele grande movimento que são as grandes revoluções burguesas. Em segundo lugar, porque ela marca uma transição muito importante para a história, onde nós temos uma dinâmica de transformação do pensamento, das ações da sociedade, onde se tem um antes e depois da Revolução Francesa, onde os limites são a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E finalmente, porque a sua conclusão nos deixou um legado fantástico com uma das principais personagens da história, Napoleão Bonaparte, que é muito estudado por todo mundo e que merece destaque nesse contexto, porque nos deixou também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que impôs transformações decisivas para aquela sociedade, mas que também impacta diretamente nas sociedades do presente. Mas para que se tenha uma visão complexa e ampla desse importante evento da história mundial, é importante conhecer os anos e os acontecimentos que antecederam a própria Revolução, para que se tenha uma dinâmica do que acontecia no âmbito social e político da época e que, de certa forma, desencadeou todos os acontecimentos ligados à Revolução Francesa. Mas antes disso, é importante falar sobre a banda Titãs, que guiará nossa compreensão de hoje através da música Cabeça Dinossauro. A banda Titãs surgiu em São Paulo no início da década de 1980 e é uma das grandes bandas de rock nacional. A música em questão, Cabeça Dinossauro, faz parte do terceiro disco da banda, também chamado de Cabeça Dinossauro, e que foi lançado no ano de 1986. Uma curiosidade sobre esse álbum é que ele é considerado pela crítica especializada um dos álbuns fundamentais da música brasileira e uma das principais obras do Titãs. Nesse contexto, ele musicalmente mistura punk rock, música eletrônica, reggae, pop rock, o próprio rock and roll com música brasileira e também faz uma crítica à sociedade da época, mesclando questões pessoais, onde os membros da banda colocavam sua impressão sobre a sociedade, um fato que é muito novo para a época, já que a banda Titãs vem do final do regime militar, onde existia censura, e nesse contexto é um álbum muito ousado, porque ele faz algumas críticas que anteriormente não eram feitas. Algumas análises sobre a música Cabeça Dinossauro apontam para uma crítica titânica voltada para a sociedade brasileira de meados da década de 1980. Porém, o nosso foco hoje aqui será justamente voltar os nossos olhos para a letra dessa música, para uma compreensão da sociedade francesa do final do século XVIII, que é o nosso objeto de análise com essa música. No final do século XVIII, a França contava com aproximadamente 24 milhões de habitantes e tornava o país o mais populoso da Europa. Mas um fato que chamava muita atenção era a desigualdade que existia entre as classes sociais francesas, o que, de certa forma, acelerou o processo revolucionário conhecido como Revolução Francesa. A sociedade francesa da época era regida pelo regime político absolutista e estava dividida em estados ou estamentos.
E essa condição deixava muito clara essa discrepância social, essa divisão que existia entre a sociedade, que tornava extremamente evidente esse abismo social entre a primeira classe e a classe mais populosa. A primeira classe era o clero católico, que se dividia entre alto clero e baixo clero, que era isento de tributos, ou seja, não pagava impostos para ninguém, mas era a classe que consumia boa parte dos tributos pagos pelos mais pobres, já que contava com uma estrutura gigantesca, apesar do número reduzido de pessoas, e precisava explorar cada vez mais os mais pobres para conseguir se manter. Nas contas dos historiadores, ela variava entre 1 e 2% do total da população da França. O segundo estado, ou segundo estamento, era formado pela nobreza, que também era isento de impostos, mas que ocupava os melhores cargos públicos e que administrava a França, fundamentado no antigo regime, um modelo político antigo, obsoleto, e que para as condições da época representava justificativa para esse grande retrocesso ou atraso social, o que motivava ou incentivaria a população a um levante social, como aconteceu anos mais tarde. Nesse momento, a nobreza, ou segundo estamento, segundo estado, contava também com um número aproximado entre 1 e 2% da população. Já o terceiro estado era o maior grupo e contava com um número aproximado entre 96 e 98% da população da França. E era formado basicamente por camponeses, por artesãos, por trabalhadores urbanos e por burgueses. Esse era o grupo que pagava os impostos e que, de certa forma, sustentava tanto a nobreza quanto o clero. E nesse contexto é importante perceber que eles eram desprezados ou desprovidos de qualquer regalia na sociedade francesa, bem como eram excessivamente sobretaxados e cobrados de impostos e tributos sobre suas atividades econômicas. Cabeça dinossauro! Passa de mamute! Passa de mamute! Passa de mamute! Espírito de porco! Espírito de porco! Então, fazendo essa articulação entre a sociedade francesa do século XVIII e a letra da música Cabeça Dinossauro, nós temos a seguinte compreensão. A cabeça dinossauro representa o segundo estado, ou seja, a nobreza, aquele grupo que era responsável pela administração, mas que o instrumento pensante, a cabeça, funcionava como um elemento obsoleto, arcaico, jurássico e que estava relacionado a uma forma de ver que estava em contradição com o que se pensava na época, ainda dos tempos dos dinossauros. Evidentemente que essa é uma forma exagerada de ver esse modelo que estava em completa contradição com o que se pensava na época. A pança de mamute seria justamente o primeiro estado, o clero, aquele que precisava ser constantemente alimentado e que, pelo tamanho colossal, pelo tamanho gigante de um mamute, nunca estaria satisfeito e precisava cobrar cada vez mais impostos e mais impostos, já que nunca estaria satisfeito, sobretaxando excessivamente o terceiro estado. Finalmente, o espírito de porco pode ser compreendido através de duas análises. A primeira delas é a partir de uma concepção, de uma visão bíblica, já que a sociedade francesa era extremamente religiosa e, nesse contexto, o terceiro estado era desprezado, indesejado de alguma forma, porque não tinha um privilégio algum. Nesse contexto, faz-se uma alusão aos porcos, ao espírito de porcos, que biblicamente acabaram recebendo um mau espírito a partir da visão religiosa. Mas também não podemos desprezar a visão punk, essa influência de punk rock que o Titãs apresenta nesse disco, para compreender que a burguesia também representava um espírito de porco, que é muito comum nessa abordagem, através de uma crítica ao sistema capitalista, a comparação entre o burguês, o proprietário dos meios de produção, a um porco, a um animal. O espírito de porco
representaria o terceiro estado, aqueles que são desprezados, que são desprovidos de privilégio, mas que também representam esse caráter burguês em ascensão, muito criticado pelo punk rock. E na parte musical, nós ainda temos uma batida tribal, ou uma batida que remete ao movimento de marcha, de guerra, e que é um símbolo revolucionário, que nos dá uma compreensão acerca da marcha dos burgueses ou do terceiro estado em busca da revolução. Logicamente, criticando esse estágio social que se apresentava na França do final do século XVIII. Simbolicamente, essa descrição caricata das classes, dos estamentos, dos estados franceses do final do século XVIII é bastante explorada em livros didáticos ou em vestibulares, em Enem, através da caricatura que é típica do final do século XVIII da França, onde apresenta um camponês carregando nas costas os dois estados que estão acima na organização social da França, o clero e a nobreza. E a partir dessa definição, nós podemos compreender melhor quais as condições da sociedade francesa da época e quais eram os motivos que levaram essa população a se revoltar e os rumos adotados a partir de então para que houvesse um processo revolucionário que depois ficou conhecido como a Revolução Francesa. Evidentemente, contando com o apoio dessa música, que é um clássico do rock brasileiro, que nos ajuda a compreender, ou pelo menos a diferenciar as características de cada um desses estados ou estamentos que formavam a sociedade francesa da época. Eu espero que você tenha gostado dessa história vista do baixo. Na verdade, essa é uma forma diferente de aprender história e que busca, em músicas conhecidas, uma compreensão histórica. É lógico que essa foi uma visão adaptando, a música do Titãs com os primórdios da Revolução Francesa, mas que de certa forma permitem um olhar mais panorâmico sobre esse processo. Então eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais, e se esse vídeo foi útil para você, recomende para um amigo, um colega, um professor, alguém que gosta de Revolução Francesa, alguém que gosta de Titãs. Eu acho que todo mundo tem uma música do Titãs na cabeça que relembra algum momento. Então é isso, eu sou um grande fã de Titãs e não poderia deixar de falar também desse contexto que, ao meu ver, se encaixa perfeitamente. E fico muito feliz em poder utilizar uma música tão conhecida para ensinar história. Então é isso aí, nós nos vemos no próximo História Vista do Baixo. Vou deixar mais um pedacinho da música aqui para você relembrar quais eram essas classes sociais, esses estamentos que antecederam a Revolução Francesa. Beleza? Valeu!